Ética e política e sociedade, unidade 2. E nessa unidade 2, nosso plano de estudo é, no tópico 1, a formação política ocidental. No tópico 2, a filosofia política. E no tópico 3, a política e o Brasil. Então, no tópico 1, a formação política ocidental. Na Idade Média, a ideia de política para os medievais tem inspiração dos lados grego e judaico, que são os hebreus, e mais o cristianismo. Para os hebreus, o governo é teocrático, pertence a Deus. E nós sabemos que a Igreja Católica teve muita influência na Idade Média na política. Ela até mesmo interferia nos governos de reinado, em nome de Deus. Então, extremamente teocrático a ética do cristianismo, influenciou muito a ética, o cristianismo. Então, para os hebreus, que são os judeus, todo e qualquer governo, seja ele qual for, precisaria ter a característica de teocrático. Por quê? Para eles o governo pertence a Deus. Os hebreus também acreditam muito em Deus, muito. Com o chamado de Deus para Abraão, e Deus disse para Abraão que ele iria fazer o povo dele, segundo a Bíblia, e o Abraão construiu um verdadeiro povo. Construiu um povo. E juntamente com esse povo tinha regras, tinha normas a serem seguidas. Por isso que para os hebreus, a ética também influenciou muito o governo, a ética teocrática, porque eles acreditavam que tudo pertence a Deus. E para os hebreus é Deus. Para a Igreja Católica é o cristianismo. Mas os dois são teocráticos. Então, além disso, os hebreus são conhecidos como o povo para quem Deus se revelou e deixou a Torá, o livro das leis. No universo, cada um ocupa o seu lugar. Aqui foi destinado naturalmente por Deus. Cada animal, cada vegetal, mineral, homens, esses seres ocupam um lugar que foi distribuído por Deus em grau de inferioridade e superioridade. Então, essa concepção de mundo dissemina a ideia de que cada qual deve ficar em seu devido lugar, a que foi destinado ao nascer, e com isso as teorias políticas conseguem o seguinte: mantém o poder imperial e eclesiástico. No topo dessa hierarquia encontra-se o Papa e o Imperador. O Papa e o Imperador, ou o rei, na Idade Média, é que governavam o mundo. O imperador governava o seu reino e o Papa interferia no mundo. O cristianismo introduz o conceito de dever. O que pode, o que não pode ser feito, o que é pecado e o que não é pecado. Prega que precisamos do auxílio de Deus para tornarmos morais. A vida ética cristã é definida pela sua relação espiritual e individual com Deus. Ainda na ética
cristã, para o cristianismo, a lei divina revelada que norteia as ações do indivíduo para a vida ética. E o indivíduo por si mesmo é incapaz de realizar o bem. Por isso, precisa de auxílio divino. Daí que surge a ideia de dever. Então, a primeira relação ética se estabelece entre o coração do indivíduo e Deus, ou seja, a crença, a fé cristã. O dever, portanto, não fica restrito à condição visível, mas às intenções e às ações invisíveis, porque Deus o vigia e julga todas as ações. Deus é onipresente, ele enxerga tudo. Então, se você pensar em fazer alguma coisa errada ou que não é certo para alguém, Deus estará vendo. Então não é certo pensar aquilo, não é certo tentar fazer aquilo. Então aí que vem a ética cristã. O que é certo, o que é errado, o que é pecado e o que não é pecado. Pecado não pode ser feito. O pecado ele não é só pela ação e o comportamento do indivíduo. O pecado também se peca por pensamento, que é o fato ainda não realizado, porém há a intenção inconsciente ou consciente na mente do indivíduo. Então a ideia de dever tem a finalidade de oferecer um caminho seguro à vontade, ou seja, a tomada de decisão que o indivíduo vai ter que tomar, norteado pela ética cristã ou pela filosofia cristã de certo e errado. Então aquela ideia de dever vai dar um caminho seguro para que o indivíduo tome a atitude correta em relação ao contexto em que ele está inserido. O caminho seguro à vontade, que sendo fraca e incapaz se divide entre o bem e o mal. Deve ter princípios a obedecer que conduzam ao alcance da virtude, que promoverá a salvação da alma. Ou seja, segundo a ética cristã, quanto mais certo for as tuas ações, mais Deus estará te observando. E se você for uma pessoa ética durante a vida inteira, você vai salvar a alma. Esse é o prêmio que Deus dá para quem seguisse seus ensinamentos, seus deveres, as suas normas. Ou seja, aquele que seguiria eticamente o que a Igreja Católica pregava, em termos de certo e errado, com a fé cristã acentuada, teria a alma salva e viveria muito bem em sociedade. Então, ainda na ética cristã, a filosofia moral cristã passou a distinguir 3 tipos de conduta. A conduta moral ou ética, que se realiza de acordo com as normas e regras impostas pelo dever. A conduta imoral ou antiética, que se realiza contrariando as normas e regras fixadas pelo dever. E a conduta indiferente, amoral, em que situações nas quais não se impõem as normas e as regras do dever. Então, quem tem uma conduta moral e ética é temente a Deus, tem fé, vai seguir o ordenamento da Igreja Católica. Quem é imoral ou antiético vai fazer ao contrário, não vai seguir.
as regras da Igreja Católica. E a conduta é indiferente, amoral, podemos dizer que é o pagão. É aquele que não tem fé nenhuma e não se aplicaria para ele aquelas normas o qual a Igreja Católica impõe para os seus fiéis. Então a filosofia moral que já passamos. Então a primeira relação ética, portanto, se estabelece entre o coração do indivíduo e Deus, entre a alma invisível e a divindade. O dever, portanto, não fica restrito à condição visível, mas às intenções e ações invisíveis, porque Deus é vigia e julga todas as ações. E aqui nós temos algumas virtudes cristãs. Virtudes teologais, que são a coragem, justiça, temperança, prudência, fé, esperança e caridade. Temos os pecados capitais, gula, avareza, a preguiça, a luxúria, a cólera, a inveja, o orgulho. E temos as virtudes morais, sobriedade, prodigalidade, trabalho, castidade, mansidão, generosidade e a modéstia. E Agostinho de Hipona, com a desintegração do mundo antigo, cujo marco histórico é a queda do Império Romano, no Ocidente tem a ascensão do mundo medieval, caracterizada de forma mais contundente em torno do debate que nos propomos a desenvolver, pela ascensão do cristianismo institucionalizado na Igreja Católica Apostólica Romana, a partir da qual podemos falar de uma ética cristã que se estabelece no contexto civilizatório medieval. Na Idade Média, a Igreja dominava e influenciava o mundo com suas premissas teológicas. Agostinho de Hipona propõe uma ética cristã fundada no amor a Deus. O autêntico amor ao Criador é demonstrado pela criatura no amor a si mesmo e ao próximo, na convivência da máxima sabedoria deixada por Jesus Cristo. Não fazeis aos outros o que não queremos que seja feito a nós mesmos. E o Agostinho de Hipona, ele viveu do ano de 354 ao ano 430, depois de Cristo. A política deve ser exercida pelos homens públicos, tendo como escopo suas ações e os interesses da coletividade, a promover a dignidade humana, salvaguardar valores inerentes à preservação da vida humana, como obra por excelência do plano da criação. E Agostinho reconhece o valor da pessoa humana, obra do Criador. Depois veio Tomás de Aquino, 1225 a 1274. A partir dele, a Igreja passou a ter uma teologia fundada na revelação e uma filosofia baseada no exercício da razão humana, que se fundem numa síntese definitiva, fé e razão. A ética proposta por Aquino consiste no homem agir de acordo com sua natureza racional. Dotado de livre-arbítrio, todo homem tem capacidade de discernimento entre o bem e o mal. Política na modernidade.
O que Maquiavel fez foi desvincular o poder político do poder da igreja. Já estamos então na modernidade, já estamos falando de Maquiavel, que tinha uma visão mais no horizonte. Ele desprezava o poder político da igreja. Ele parte da experiência real do que está acontecendo no tempo presente e precisa de soluções imediatas, mas que mantém uma organização duradoura. Para ele, o ser humano é volúvel, ingrato, simulador, covarde ante o perigo e ávido diante do lucro. Por isso, não adianta buscar um governante virtuoso. Ele não existe. Para ele, a cidade está dividida entre dois desejos, daqueles que querem oprimir e o desejo do povo de não ser oprimido. Contemporaneidade, novos desafios e questionamento. Somos desafiados a colocar em jogo perspectivas éticas, como a condição de dar um sentido, uma forma à existência à vida. Então, estabelecer princípios éticos que nos deem condição de nos situarmos no mundo, de ter um sentido, uma finalidade, por mais humana que possa ser, é a nossa condição existencial contemporânea, imersa num conjunto de prerrogativas, nas quais somos convocados a nos posicionar. E o questionamento do nosso tempo é criticar a razão. Teve destaque com os gregos. Os custos dela foram pagos pelo sofrimento humano. Fim da história, a descrença em relação às promessas modernas em torno de projetos societários que garantissem aos seres humanos a felicidade, a segurança, o progresso e o bem-estar. Todo mundo quer isso, né? O difícil é realmente conseguir. Porque ainda nos questionamentos de nosso tempo, fim da política. Para os gregos, a política era a condição da existência humana. O que está em jogo na modernidade é o cuidado e o controle dos corpos da vida e da morte dos indivíduos. Efemeridade e liquidez. Na contemporaneidade, tempo e espaço foram reduzidos como condições vitais pelas novas tecnologias. E a supremacia técnica. Na contemporaneidade, convivemos com a hegemonia da racionalidade técnica. A morte do homem. A modernidade procura livrar-se do peso da perspectiva teocêntrica na interpretação do mundo, da existência. A contemporaneidade mata o homem, significando reposicionar a atenção entre o indivíduo e a sociedade. Sobrevivência planetária. O planeta começa a dar sinais de que algo não está bem. O desafio contemporâneo, para além de pensar a continuidade da vida, envolve a responsabilidade como as gerações futuras e, portanto, em última instância, com a continuidade da espécie humana. Já está havendo a preocupação com o meio ambiente. O meio ambiente, ele começa a ser incluído na ética social. Por quê? Porque tem que ser dado continuidade à espécie humana.
Então, os desafios nos exigem constantes exercícios do pensamento, da reflexão, do questionamento, das condições de possibilidades de que dispomos para responder aos desafios apresentados. Perguntamos se ainda há condições de estabelecer um princípio ético universal que funcione como parâmetro à existência humana, ou seja, uma regra universal que todo mundo possa seguir. Se não há mais condições de falar de princípio ético universal, estaríamos à mercê de relativismo ético. Estamos preparados para assumir formas de vida desprovidas de sentido e finalidade pré-determinado? Esse é o questionamento. Algumas questões polêmicas. A idade contemporânea marca, então, uma nova forma de comunicação entre a sociedade, com base na premissa de que o homem é um ser concreto, real e histórico. E é pelo diálogo, num processo de argumentação mútua, que pode haver o consenso entre os homens e assim as definições morais de conduta. E é pelo diálogo, num processo de argumentação mútua, que pode haver o consenso entre os homens e assim as definições morais de conduta. O que é ter uma vida ética? Segundo Walls, a liberdade se realiza eticamente dentro das instituições históricas e sociais, tais como a família, a sociedade civil e o Estado. Princípios e valores e virtudes. Princípios são preceitos, leis ou pressupostos considerados universais que definem as regras pela qual uma sociedade civilizada deve se orientar. Exemplo: amor, felicidade, liberdade, paz. Valores são normas ou padrões sociais, geralmente aceitos ou mantidos por determinados indivíduos, classe ou sociedade. Portanto, em geral, depende da cultura relacionada com o ambiente onde estão inseridos. Os valores são pessoais, subjetivos e, acima de tudo, contestáveis. Valores são relativos à sociedade onde eles estão inseridos. O que para nós pode ser certo ou errado, para outros, sociedade pode ser certo e errado também. Exemplo: se nós fosse praticar o canibalismo humano, seria totalmente errado em nossa sociedade. Mas lá na África tem uma tribo que pratica o canibalismo humano. E é totalmente certo. Totalmente certo. Então, os valores eles mudam conforme a sociedade. Por isso que são valores pessoais, subjetivos. Virtudes são disposições constantes do espírito, as quais, por um esforço da vontade, inclinam à prática do bem. Aristóteles afirmava que há duas espécies de virtude: a moral e a intelectual. Na questão 1, nós temos a presente 3 tipos fundamentais de cultura apontado pela filosofia cristã. Então a resposta é:
conduta moral ou ética, que se realiza de acordo com as normas e regras impostas pelo dever. A conduta moral ou antiética, que se realiza contrariando as normas e as regras fixadas pelo dever. E a conduta indiferente ou amoral em situações nas quais não se impõem as normas e as regras do dever. Na questão 2, para Max Weber, qual é a função do Estado? A função do Estado é garantir a propriedade privada, por meio das leis e pelo uso da violência, exército e a polícia, arbitrar nos conflitos existentes na sociedade civil, por meio da lei e da força, o dever de garantir a liberdade de consciência e deve exercer censura no caso das manifestações que coloquem em risco o próprio Estado. Na questão 3, nós temos: comente sobre a liderança autocrática, liberal e democrática. Então, a autocrática é o líder, é a pessoa dominadora que determina as tarefas e não permite o diálogo. Na liderança liberal, a sua participação é limitada e os trabalhadores têm grande liberdade de participação nas tomadas de decisões. E na democrática, o grau de participação do grupo em conjunto é bem maior que nos outros exemplos, o que configura o comprometimento de todos em relação ao trabalho e às tomadas de decisões. No tópico 2, a filosofia política. Mas o que é política? O que significa fazer política? E quem faz política? Usamos a palavra política para designar a gestão de vários segmentos que tanto podem ser relacionados à nossa vida privada quanto à nossa vida pública. Duas instâncias de nossa vida: a privada e a pública. A privada é aquela que diz respeito apenas à nossa pessoa. E a pública envolve uma questão coletiva. O governo se refere aos programas e projetos para atender a sociedade. Esses programas e projetos são geralmente propostos pela sociedade através de seus representantes. São programas sociais, de saúde, de educação, entre outros. E o Estado é formado por instituições que permite a ação dos governos, a polícia, o exército, forças armadas, órgãos de arrecadação, Receita Federal, Secretaria de Saúde e Educação. Então, a diferença entre governo e Estado é que o Estado é formado por instituições e o governo são os programas e projetos para atender a sociedade. Ainda em filosofia política, nesse sentido, podemos entender que a política é a ação dos governantes para dirigir a coletividade que está organizada em Estado e representada pelas instituições. Sabendo disso, vamos entender a palavra política em sua etimologia, ou seja, o que a palavra significa. Política é uma palavra grega, poutica, vinda da polis, que por sua vez significa cidade. Logo, política, originada na Grécia Antiga, significa o que vem da cidade. E na Grécia Antiga nasceu o modelo democrático, governo do povo. E em Roma, o modelo era oligárquico, oligarquia, governo de um grupo. Gregos e romanos romperam com o poder despótico
das famílias ricas, que mandavam e desmandavam, para criar o poder político. Política e ética. De acordo com Aristóteles, a política é um desdobramento natural da ética. A ética preocupa-se com a felicidade do homem, que é a doutrina moral individual, enquanto que a política se preocupa com a felicidade da cidade, que é a doutrina moral social. Portanto, a soma dessas felicidades individual e coletiva que nos interessa e que podemos chamar de bem comum, assim aponta Aristóteles. E os dilemas éticos? Os dilemas éticos podem ser considerados numa situação, por exemplo, em que o gestor público só pode privilegiar uma ação dentre várias. Exemplo dado sobre a vacina contra a influenza A. Pode-se supor que não haveria condições do governo conceder a toda a população a vacina gratuita. Então, qual segmento escolher? Estamos vivendo isso agora, não com a vacina da influenza, mas com a vacina do Covid. Né? Muito atual esse exemplo aí. Quem vacinar? Eis a questão. Tem que ser tomado uma decisão. Então começa se vacinando pelos que mais sofrem com a doença, os mais idosos. E aí vem vindo avançando, conforme vão vacinando os mais idosos, vai vindo se avançando para vacinar os mais novos. Foi uma tomada de decisão ética, que não há vacina para todos no momento. O aspectos da consciência ética e da lei. Sei que é bem filosófico essa matéria, bem teórica, mas dá para entender. Fácil de entender. Enquanto a lei é resposta da sociedade para a pessoa, a consciência é a resposta da pessoa para si mesma. Nem sempre a consciência concorda com a lei. Muitas vezes as pessoas gostariam que as leis fossem diferentes. O conflito entre consciência e lei pode surgir com alguns exemplos. Segurança nacional. Impedem a liberdade de associação e toda a população pode sentir-se privada do seu direito de ir e vir livremente, sem sentir-se vigiado. Taxas e impostos. Arrecadação proposta para a melhoria do bem comum, embora por vezes pode qualquer cidadão colocar em dúvida se essa aplicação é feita adequadamente. A ética como instrumento político e de gestão e liderança. Muito têm sido os exemplos em empresas privadas em que seus clientes perdem a fidelidade quando se deparam com ações antiéticas. Então é através de uma boa liderança que os bons valores podem ser propagados e desenvolvidos e uma sociedade mais justa e equitativa pode ser garantido. Ética como instrumento político da gestão e liderança ainda. Na liderança autocrática, o líder é pessoa dominadora, que determina as tarefas e não permite o diálogo. É uma pessoa dominadora. Na liderança liberal, a sua participação é limitada e os trabalhadores têm grande liberdade de participação nas tomadas de decisões.
E na liderança democrática, o grau de participação do grupo em conjunto é bem maior que nos outros exemplos, o que configura o comprometimento de todos em relação ao trabalho e às tomadas de decisões. Então temos 3 lideranças bem definidas. Aí vocês estão me perguntando qual é a melhor liderança de todas. Eu diria que é a liderança mista, um pouco de cada uma, para os dias de hoje. O líder não pode ser tão autocrático, nem tão liberal, e muito menos democrático. Então ele vai ter que dosar as 3 formas de liderança para envolver a equipe de trabalho. Tópico 3, a política e o Brasil. Demorou 308 anos para a família real se mudar para cá, e veio fugida, porque o Napoleão Bonaparte estava atrás deles. Mas não foi por gosto e nem opção, eles vieram fugidos, na calada da noite. De que ou de quem fugiam? Fugiram de medo de Napoleão, que rumava com seu exército para depor a família real e subtrair-lhe o trono e o reino. Saíram tão às pressas que esqueceram uma criada no porto. Quem os ajudou financeiramente na fuga? A Inglaterra. Portanto, nossa dívida externa já data daquela época. Muitas coisas aconteceram aqui. Dom João VI, que ainda não era o rei, fundou o Banco do Brasil e começou a implantar uma política econômica e um modelo social burguês. Mas foi a partir da independência, em 1822, que o Brasil, adquirindo corpo político, porém com um projeto europeu e sem uma identidade ainda definida. A democracia é o governo no qual o poder e a responsabilidade cívica são exercício por todos os cidadãos, diretamente ou através de seus representantes livremente eleitos. Democracia é um conjunto de princípios e práticas que protegem a liberdade humana e é a institucionalização da liberdade. Política e o Brasil ainda. As democracias entendem que uma das suas principais funções é proteger direitos humanos fundamentais, como a liberdade de expressão e de religião, o direito à proteção legal e igual, e a oportunidade de organizar e participar plenamente da vida política, econômica e cultural da sociedade. As democracias conduzem regularmente eleições livres e justas, abertas a todos os cidadãos. O povo escolhe os seus representantes do governo. E aqui chegamos no final dessa apresentação da unidade 2 dos slides de ética.